especiais, leis extravagantes previstas nesse edital e 2 decretos. Daí, pessoal, eu pensei e trouxe para vocês o que eu achei mais essencial. Não vamos trabalhar as 13 leis, até porque o tempo não nos permite, né? Mas vamos trabalhar tudo aquilo que for possível, pontualizar aquilo que mais já foi cobrado nas bancas anteriores e que a gente tem a esperança que vá cair nessa banca agora, pessoal. Todos na expectativa, né, para a prova de amanhã. Tá uma novela muito grande, acontece, não acontece, mas estamos aí torcendo para que aconteça e para que todos vocês sejam aprovados, sim, nessa prova que terá amanhã. Contem conosco e estamos juntos. Pessoal, deixa eu me apresentar. O professor Marcelo já falou meu nome, mas para quem não me conhece ainda, sou professor da casa de Direito Penal, Legislação Penal Especial, né? Professor Ricardo Vivancos, sou advogado, especialista em Direito Público e, assim como vocês, também concurseiro. Estou me preparando para o certame da Magistratura Federal, mais ou menos 3 anos. Mas é isso, pessoal. Vamos que vamos. Espero que estejam todos animados nesse sábado de manhã. E é isso, pessoal. Começamos, então, pela Lei de Identificação Pessoal, a Lei 5.553 de 1968. Pessoal, essa é uma lei relativamente pequena. Ela tem 5 artigos, dos quais o que tem maior incidência em concursos públicos são os 3 primeiros, que são os que nos interessam, os que nós trabalharemos agora. Pessoal, é uma lei pequena, cai questões sobre ela, questões valiosíssimas, que fazem a diferença entre ser aprovado ou não. Então, vamos que vamos exaurir, vamos esgotar essa lei. Pessoal, a lei de identificação pessoal, ela diz respeito à retenção de documentos pessoais. O que ela diz, professor, sobre a retenção? Ela diz que não é permitido a retenção, via de regra. Veremos ali possibilidades para tanto. Professor, e quem não pode reter esses documentos pessoais? Não pode reter os documentos pessoais pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado. Por que que eu estou enfatizando isso, pessoal? Porque já foi cobrado isso daí em prova já. A banca cobrou da seguinte forma: apenas pessoas de direito jurídico privado e pessoas físicas não podem reter documentos. Foi cobrado dessa forma. Isso está errado, porque o caput do artigo 1º, ele é expresso em dizer que nem pessoas físicas, nem pessoas jurídicas, de direito público ou privado, podem reter documento de pessoas. Beleza, pessoal? Outra coisa que vale destacar nessa lei, o rol de documentos que essa lei traz para a gente, ele é taxativo, ou seja, ele é exaustivo. Pessoal, o que que significa isso? Nenhum dos documentos que não estejam previstos nessa lei não são amparados pela mesma. Professor, e quais são esses documentos? Isso é importante a gente saber. São a carteira de identidade, o RG, né? O CPF também não pode ser retido. O que mais, professor? A CNH, Carteira Nacional de Habilitação, também não pode ser retida. O título de eleitor não pode ser retido. O certificado de quitação com serviço militar. Os homens sabem do que eu estou falando. A famosa reservista. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas parece que é até uma regra, né? Eu já comparei com meus amigos e já vi a minha. Quando a gente faz essa reservista, parece que eles pegam a foto mais feia que a gente tem para colocar lá. Parece que é aquela que você acabou de sair do clipe Thriller do Michael Jackson é a que eles colocam na reservista. Mas enfim, pessoal, eles não podem reter ela também. O que mais, professor, que eles não podem reter? Eles não podem reter a carteira de identificação profissional, ou seja, no nosso caso, os advogados, a OAB, no caso dos engenheiros, o CREA, dos médicos, o CRM, enfim, o CREF, todas essas carteiras de identificação de trabalho, eles não podem retê-las também. O que mais, professor? Eles também não podem reter certidão de nascimento e nem certidão de casamento, aquelas emitidas pelo Registro Civil de Pessoas Naturais. O que mais, professor? Que eles não podem. No caso de estrangeiros, pessoal, não pode ser retido também documento de identidade estrangeiro, nem também comprovante de naturalização. Professor, mas por que que você me falou esse rol, contou essa lista de compras aí toda aí? Por quê, pessoal? Como eu já falei para vocês, esse rol é taxativo e já foi
cobrado em questão, trazendo a seguinte forma, falando que passaporte também era abarcado por essa lei. E o passaporte também não poderia ser retido, segundo a lei 5.553. E eu falei passaporte, pessoal? Eu não falei passaporte. Então, pessoal, tomem cuidado. Se eles trouxerem qualquer documento que não esteja previsto nessa lei, no artigo 1º, ele não cabe. Ah, professor, mas você pode me perguntar, mas se a gente fizer uma interpretação analógica, poder acrescer passaporte aí nessa lei? Pessoal, já ficou decidido que se fizer isso, seria uma interpretação em malam partem, ou seja, seria para prejudicar, desculpem, e isso é vetado no ordenamento jurídico brasileiro. Então, não pode ser acrescido nenhum documento que não esteja previsto aí. Beleza, pessoal? Então, a gente já viu que quem não pode reter é pessoa física, pessoa jurídica de direito público ou privado, e qualquer um desses documentos previstos no artigo 1º dessa lei. Beleza? E não pode ser acrescido nenhum outro. Professor, e fotocópia autenticada ou não desses documentos? Os originais, você disse que não pode. Fotocópia pode? Não pode, pessoal. E eu estou exaltando isso porque, pessoal, já foi cobrado isso também em prova, inclusive da PRF, dizendo que só não podiam ser retidos os documentos originais, mas as fotocópias, ou as famosas Xerox, ou Xerox, como queiram, não poderiam ser retidas. E não pode. Tomem cuidado com isso daí. Tá, professor, mas em hipótese alguma não pode ser retido o documento? Não, não foi isso que eu disse. Pode sim, desde que por ordem judicial, tomem cuidado com isso, tá? Somente por ordem judicial fundamentada, a lei não fala fundamentada, mas o CPC no artigo 489 fala que toda decisão do juiz deve ser fundamentada. Então, somente por ordem judicial fundamentada e pelo prazo de 5 dias, pessoal. Então, lembrem bem disso, somente por ordem judicial e pelo prazo de 5 dias. Já foi cobrado em questão da seguinte forma, por ordem do Ministério Público ou por ordem da autoridade policial, ou seja, do delegado. E não pode. Por ordem do Ministério Público não pode, por ordem da autoridade policial, do delegado também não pode. A lei é clara, por ordem judicial. Ah, mas e se o MP representar ao juiz e pedir que o juiz faça a retenção por 5 dias? Tá, daí ele está representando, mas a ordem vai partir do juiz, então é uma ordem judicial. Beleza, pessoal? E esse prazo de 5 dias? Eu sei, pessoal, é chato, é bem chato ter que decorar prazos, mas vou ensinar para vocês uma dica para vocês não esquecerem o prazo de 5 dias dessa lei. A própria lei vai te falar o prazo de 5 dias. Ah, fala, professor, mas eu não posso consultar a lei. Não pode, mas o número da lei vai te falar esse prazo, porque a lei é 5.553. Daí você vai se perguntar, qual que é o prazo mesmo? Ela vai te falar 5 dias. Qual que é o prazo mesmo? Ela vai te falar 5 dias. Daí, de novo, você vai insistir, mas qual que é o prazo mesmo? 5 dias. Quando você tentar insistir de novo, ela vai te falar, eu já te falei 3 vezes que o prazo é 5 dias. 5.553. Vocês não vão esquecer esse prazo. Por quê? Também já foi cobrado em banca tentando mudar. Prazo de 4 dias, 6 dias, de 8 dias. Então, o prazo é de 5 dias. Beleza, pessoal? Pessoal, também diz lá que no caso de você ter que apresentar o documento para poder ingressar, para poder entrar em órgão público ou privado, independe, não pode ser retido também. Ah, professor, mas é obrigatória a apresentação do documento. Mas, nesse caso, a lei é expressa. Você apresenta o documento, aquela pessoa que estiver na portaria te pedindo o documento, ela vai anotar os dados necessários e, no momento, já vai te devolver. Beleza, pessoal? Tá, e caso a pessoa não me devolva, caso passe esse prazo de 5 dias, caso essa pessoa física ou jurídica de direito público ou privado retenha meus documentos sem a ordem judicial, o que que essa lei prevê que pode acontecer? Pessoal, ela prevê que pode acontecer uma infração penal, caso uma contravenção penal. Lembra ali da divisão dicotômica da infração penal? Crime, contravenção penal. Então, a banca pode te perguntar isso também. Não se esqueçam, contravenção também é uma espécie de infração penal. Não confundam com ato infracional.
cometido pelos inimputáveis ali, beleza, pessoal? Então, prevê uma contravenção penal ali e uma multa de 50 centavos ou 3 cruzados novos. Agora, pessoal, não me perguntem se tem como fazer conversão de cruzados novos para real. Isso daí eu não faço a menor ideia e a lei também não diz. Eles falam cruzados novos, pessoal, lembrando que essa lei é de 68, e o plano real, salvo engano, é de 94. Então tem essa previsão lá, beleza? Mas tem essa previsão de multa de pena pecuniária. Tranquilo, pessoal? Essa lei, o que pode cair dela é isso. Passemos então para a próxima, beleza? Então, pessoal, vamos agora falar da Lei 12.037 de 2009. Que lei é essa, professor? É uma lei que está no edital de vocês. É a Lei de Identificação Criminal. Essa aí, pessoal, eles adoram cobrar ela. Gostam muito mesmo. E de que forma que eles gostam de cobrar ela? Da seguinte forma, pessoal, a Constituição, no artigo 5º, inciso 58, diz que a pessoa que for civilmente identificada não será necessária identificação criminal da mesma, exceto nos casos que a lei dissete sim. E que lei que é essa? É a Lei 12.037, de 2009. Diz o seguinte, pessoal, ela tem um rol ali agora exemplificativo de documentos, que se qualquer um daqueles ali tiver algum vício, defeito, tiver alguma diferença entre documentos ali, a autoridade poderá executar ali a verificação e identificação criminal do sujeito, porque a regra é a identificação civil. Quais são esses casos, professor? Algum desses casos. No caso, você apresenta a sua CNH e o RG, e dali está o nome dos pais diferente ali, ou então está a data de nascimento conflitante, ou no caso de documento que seja flagrantemente falsificado, então o delegado, a autoridade policial, poderá sim, é, poderá, poderá atuar nessa identificação criminal. Beleza, pessoal? Mas o que mais importa é o seguinte, nesse caso, são as formas de identificação criminal. E essas, pessoal, estão previstas no artigo 5º dessa lei. E lá prevê 3 tipos de forma, pessoal, do qual a terceira é a mais importante, é que tem mais incidência no concurso. Mas vejamos as outras também. A primeira forma de identificação criminal, pessoal, é o processo papiloscópico. Professor, mas o que é isso, processo papiloscópico? É a famosa colheita ali de digitais ali, pessoal. Via de regra, hoje, quando as pessoas vão tirar o RG ali na delegacia, você já é submetido a esse exame ali, ó, o famoso tocar piano da delegacia que a gente fala. Eles pegam as 10 digitais ali dos dedos da pessoa. Então, via de regra, já tem isso no sistema, mas quando não houver, pode ser feita a identificação criminal colhendo os digitais da pessoa. Beleza, pessoal? A segunda forma de identificação pessoal prevista no artigo 5º é a identificação pelo processo fotográfico, que também hoje ocorre no momento que você vai tirar ali a carteira de identidade ou outro tipo de documento, passaporte, tudo, eles tiram a sua foto ali no ato. Então, normalmente a foto fica no sistema já, mas não obsta, não impede, né, pessoal, o delegado ou a autoridade policial que esteja ali fazendo uma investigação de tirar uma nova fotografia. Tem aquelas de filme, de série que a gente costuma ver, né? Tira de lado, de perfil, de frente, de costa. Só falta segurar uma plaquinha, né? Brincando, pessoal, não fazem isso, tá? Da plaquinha. E a terceira? Qual que é a terceira, professor? A terceira que nós temos, pessoal, essa é a que nós temos que tomar mais cuidado, pois essa é a que mais incide em questões de prova, principalmente das carreiras policiais, que é a identificação criminal pela análise genética ali, pela análise biológica, no cadastro do banco de perfil genético ali. Por que, professor, que isso daí tem que tomar mais cuidado? Porque, pessoal, isso daí esbarra no perfil do princípio da não autoincriminação. Tem até um brocardo jurídico para vocês já irem se familiarizando, mas vocês que estão estudando, eu tenho certeza que já ouviram falar do nemo tenetur sine tegere. Já ouviram falar do princípio da não autoincriminação? Tá, professor, então fica inviável o delegado fazer isso, de forma alguma. Se a pessoa, suponhamos, no caso, a pessoa ela está sendo investigada e ela tem plena convicção
que ela não é a autora daquele fato que está sendo imputado a ela. E ela tem um interesse, claro, em provar a inocência dela. E talvez ela consiga provar a inocência dela por esse exame de análise do perfil genético, que seja comparado ali. Então, ela pode, por vontade dela, ceder o material biológico para que seja feita essa análise. Tá, professor, mas no caso da pessoa que não queira, caso da pessoa que não queira, pessoal, o STF já decidiu que ela não pode ser obrigada, não pode ser vilipendiado o corpo dessa pessoa para que seja retirado esse material biológico. Tá, mas mais uma vez ficou inviável. Não ficou, quer ver? Isso é o que cai em prova, pessoal. E no caso do sujeito, pessoal, que descarta ali de forma voluntária ou até mesmo involuntária material biológico, pode ser na cena do crime, pode ser em outro lugar, ou ele deixa ali sêmen na cena do crime, ou ele deixa sangue, cabelo, saliva, enfim, material biológico. Ele deixa descartado ali, pessoal, na cena do crime. A autoridade policial pode recolher e fazer essa análise genética? Claro que pode, pessoal. Nesse caso, não tirou diretamente do corpo da pessoa. Então, ele descartou, aquilo ali não pertence mais a ninguém. A autoridade policial tem todo direito e pode sim, é uma prova lícita ele recolher e fazer essa análise genética. Mas sabe qual que é a forma, pessoal? Isso vai cair para vocês? Eles vão perguntar para vocês, e no caso da pessoa, suponhamos, ela tenha descartado esse material biológico, mas esteja no lixo dentro da propriedade privada dela, da casa dela. A autoridade policial, o agente da polícia pode entrar na casa da pessoa e recolher esse material genético. Percebam, lembra que eu falei para vocês que não está tirando direto do corpo, a pessoa descartou. Mas nesse caso, pessoal, em específico, ainda está dentro da propriedade da pessoa. Então, nesse caso, a autoridade policial, a pessoa que esteja ali conduzindo a investigação, não poderá. Professor, mas e se a pessoa colocar no lixo, colocar lá na calçada? Aí sim, a sua autoridade policial pode ir lá recolher e fazer essa análise genética, para fazer essa identificação criminal. Sabe, pessoal, onde que aconteceu? Um caso bem famoso, ficou bem famoso disso daí, acho que foi no Distrito Federal, salvo engano, tá? Foi uma mulher mexicana que tinha dito que alguns agentes tinham estuprado ela, e desse estupro ela acabou engravidando, tudo tal, né? Só que daí ela não queria fornecer o material genético para as investigações. Daí eles esperaram, ela teve o filho, e a autoridade policial, a autoridade que estava conduzindo a investigação, foi lá e pegou a placenta, fez a comparação genética ali e acabaram descobrindo que quem ela estava imputando o crime não eram os autores, porque deu negativo ali no exame de DNA. Então, pessoal, nesse caso, é dessa forma que eles cobram de vocês na banca, beleza? Pessoal, só falando para vocês, caso tenha alguma dúvida, o pessoal que esteja aqui com a gente no Zoom, ou o pessoal do YouTube, pessoal do Zoom, se quiser, por favor, a qualquer momento, abra o microfone e falem comigo. Às vezes, se mandar no chat, pessoal, estou tão concentrado aqui na aula que às vezes eu não vou perceber, tá? Mas, por favor, tenham a gentileza, abram o microfone, perguntem, interrompam. E já o pessoal do YouTube, se quiserem, pessoal, depois me adicionem no Instagram. Como o professor Marcelo bem disse, além de professor, tenham-nos como amigos de vocês, que estão torcendo e estamos aqui trabalhando para vocês passarem nesse concurso. Tenho certeza que a gente está torcendo muito por vocês, muito, mas muito mesmo. E a gente quer muito ver a aprovação de vocês. Então, caso queiram, pessoal, me adicionem no Instagram, lá tá Ricardo Gonçalves Vivancos. Aí, se quiserem fazer perguntas, sugestões, tirarem dúvidas, beleza? Podem mandar por lá também, porque ó, o nosso tempo aqui é bem curto, às vezes, para a gente estar respondendo pergunta do pessoal do YouTube. Beleza, pessoal? Só isso que eu queria falar para vocês. Pessoal, mais uma coisa dessa lei que também é muito cobrado, já foi cobrado no exame, no concurso da PRF, já foi cobrado no concurso da PF, inclusive para perito. Daí é muito cobrado. É a questão de quanto tempo esses dados, o perfil genético pode ficar no banco de dados, pessoal. Porque não pode ficar lá de eterno, né? Uma hora vai ter que sair. Então, pessoal, antigamente, antes do advento da Lei 13.964 de 2009, qual seja essa, professor? Pacote anticrime,
Os prazos que eram utilizados para poder retirar esses dados do perfil genético do banco, pessoal, eram os mesmos prazos prescricionais do Código Penal, do artigo 109 lá, pessoal. Mas hoje foi modificado isso, pessoal. Então fiquem atentos com isso, porque a banca adora cobrar novidade. Eles querem saber se vocês estão antenados com as alterações, com as novidades legislativas. E como é que é agora, professor, então? Dois casos, pessoal. No primeiro caso, se a pessoa for absolvida, imediatamente é retirado o perfil genético dela do banco de dados. Imediatamente, se ela for absolvida. Professor, e se ela for condenada e cumprir a pena? Aí, pessoal, aí já é diferente. Caso se ela for condenada, a depois que ela cumprir a pena dela e for extinta a punibilidade, aí ela quitou o débito dela, daí passa a decorrer um prazo, pessoal, de 20 anos. Professor, e é retirado automaticamente? Isso daí também é questão de prova. Não é retirado automaticamente. Tem um prazo que após a extinção da punibilidade, 20 anos decorridos, né, através de requerimento. Então, se a pessoa não requerer, depois de 20 anos, vai continuar lá. Beleza, pessoal? Sobre essa lei também, eu acho que era o que a gente tinha para falar também. São leis curtas e, pelo que eu analisei das questões anteriores, pessoal, foi o que mais foi cobrado, tá? Você que já é aluno da casa, da aprovação, já teve a oportunidade de trabalhar a fundo cada uma dessas leis. Como a gente está aqui na revisão, pessoal, até peço desculpa para vocês, eu vou ter que passar bem mais rápido, tá? Porque senão não vai dar tempo de trabalhar as outras leis, e tem muita coisa. Apesar de eu querer muito poder trabalhar elas a fundo com vocês, beleza, pessoal? Então, vamos para a próxima lei, pessoal. A Lei 8.069, de 1990. Que lei que é essa, professor? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. O famoso ECA. Todo mundo conhece como ECA, né? Pessoal, primeira coisa que vocês têm que saber do ECA, de suma importância, e muita gente não se atenta para isso, é o conceito que diferencia criança de adolescente segundo o ECA. Qual que é, professor? Segundo o ECA, o que é criança e o que é adolescente? Ah, boa pergunta, pessoal. Isso daí vocês têm que ter em mente quando estiver lidando com o ECA, tá? Pessoal, o ECA diz que criança é pessoa que tenha até 12 anos incompletos. Muita gente faz confusão nessa questão do 12 anos incompletos, mas eu vou explicar para vocês. Pessoal, a criança, a pessoa, ele fez 12 anos, ela já passa a ser adolescente. Então, por que eles colocam 12 anos incompletos? Pelo seguinte, pessoal, isso também pode ser matéria de questão. Suponhamos que tem uma criança que hoje ela tenha 11 anos e amanhã, dia 9 de maio, seja o aniversário dela. Então, pessoal, essa criança, no dia de hoje, no dia 8 de maio, ela ainda é criança, ela tem 11 anos, mas a partir das 0 horas, e aí já vai passar a ser dia 9, e amanhã ela passa a ser adolescente. Por quê? Porque ela acabou de completar 12 anos. Ela tem 12 anos completos. Perceba, a lei fala 12 anos incompletos. Então, se ela tem 12 anos completos, ela passa a ser adolescente. Beleza, pessoal? Com essa questão de criança. E adolescente, professor? Adolescente vai ser de 12 anos até, no mesmo caso, até 18 anos eles falam, mas, ressalto, a partir do momento que fez 18 anos, daí completa a maioridade, beleza, pessoal? 18 anos, para todos os efeitos, é adulto. Então, no mesmo caso, suponhamos que o tempo passou e essa criança tenha, esse adolescente, né, não mais criança, tenha 17 anos e amanhã seja o aniversário dela. Então, hoje será o último dia de adolescente dela, da vida dela. A partir das 0 horas, ela passa a ser adulta, 18 anos completos. Beleza, pessoal? Dito isso, feito essa conceituação, pessoal, então falaremos de algo que vai ser muito importante para vocês, PRF. Vocês vão se deparar com isso. Pessoal, eu faço uma pergunta para vocês. Adolescente precisa de autorização dos pais para poder viajar? Boa pergunta, né, pessoal? Por que que é uma boa pergunta? Porque vocês vão estar ali
nas BRs do Brasil. Certeza que vão estar lá, sim. Estamos torcendo por isso e vocês vão estar lá, sim. E aí, pessoal, quando vocês se depararem com um adolescente, com a pessoa que se diz tio dela ali, e aí, ela precisa de autorização, não precisa de autorização para estar viajando? O que a lei diz, pessoal? Pessoal, cuidado. A lei nos diz que adolescente, para viajar em território nacional, ou seja, dentro do Brasil, não precisa de autorização dos pais. Adolescente. Quem que é adolescente, professor? Tem 12 anos completos até 18 anos. Beleza? Não precisa de autorização. Agora, vejam bem, dentro do Brasil, território nacional. E para viagens internacionais, vocês aí que talvez vão estar trabalhando ali em fronteira, para poder passar para o lado de lá, precisa? Daí já precisa. Precisa de autorização dos pais ou autorização judicial. Ela é válida pelo prazo de 2 anos. Não é até 2 anos, tá, pessoal? Pelo prazo de 2 anos, essa autorização. Então, para viagens dentro do território brasileiro, adolescente não precisa, para viagens internacionais é necessária essa autorização. Beleza, pessoal? E para criança? Para criança sempre vai precisar, tanto para viagens dentro do território nacional, quanto para viagens internacionais, beleza? Muito tranquilo isso daí. Mas também é muito cobrado o concurso de vocês, principalmente que vai fazer parte do dia a dia de vocês. Vão estar aí nas BRs aí. Beleza, pessoal? Outra coisa, pessoal, que é matéria também, que já caiu em provas da PRF, inclusive nos últimos concursos. A questão da primeira infância, que alterou o ECA. Ah, por que eu tenho que saber disso? Porque está no edital, pessoal, beleza? Tem alguns direitos, pessoal, que até são engraçados, que parecem ser direitos de terceiros no ECA, mas são direitos da gestante, parturiente ali, da mãe, beleza? Um deles que foi cobrado em questão, que muita gente errou, foi a seguinte, pessoal. O médico, ele fala, lá na lei, fala profissional de saúde, tá? Mas entenda-se que o médico de referência da gestante, pessoal, garantirá sua vinculação ao estabelecimento de saúde, ali, o hospital, durante o último trimestre da gestação da gestante. Beleza, pessoal? Por que isso é importante? Porque já foi cobrado, então eles não colocaram o último trimestre, eles colocaram durante o primeiro trimestre, durante o último semestre, eles já cobraram isso também. Então, é garantido a vinculação dele ao hospital durante o último trimestre da gestação, beleza, pessoal? Isso já foi cobrado, repito. E por que isso parece ser um direito do médico, não parece? A vinculação dele. Mas é um direito da mãe, da gestante ali. Porque já que esse médico fez o pré-natal dela, esse médico fez todo o acompanhamento dela ali, nada mais justo do que é um direito dela, é um médico que ela teve confiança, então que ele seja vinculado no último trimestre da gravidez dela, que é o mais provável dela ter o filho, ali aquele hospital. Beleza, pessoal? Outra coisa, pessoal, que também já foi cobrado em questão de prova, por mais que pareça que não é da alçada, tá? Mas é coisa que está no edital. A questão da gestante ou da parturiente ali da mãe ter direito a um acompanhante durante o pré-natal, durante o parto e até após o parto. Isso é garantido por lei, beleza, pessoal? Isso parece ser um direito do pai, né? Isso até já foi cobrado. Ah, é um direito do pai estar acompanhando. Não é um direito do pai, pessoal. Percebam que a lei fala que a gestante, o parturiente ali, ela tem direito a um acompanhante, então é um direito dela. Se for o pai, ótimo. Se for o pai da criança. Mas pode ser que seja a mãe dela, uma tia, a irmã, entendeu? Então a lei não especifica que isso é um direito do pai. Então isso é um direito dela. Outra coisa, pessoal, que também já foi cobrado do ECA, é a questão dos estabelecimentos de saúde, os hospitais. Isso aí corre um risco muito grande de ser cobrado novamente, até por notícias que estão aí na mídia. Os hospitais, eles têm a obrigação de comunicar ao conselho tutelar caso tenham suspeita de abuso ou que o abuso esteja confirmado ali. No caso, então eles têm que comunicar ao conselho tutelar local daquilo que está ocorrendo, sem prejuízo, pessoal, de comunicar às autoridades policiais também, no caso de crime. O que significa isso, professor? No caso de criança, tá?
ou o adolescente que chega no hospital com indícios de maus tratos ali, com roxos, vergões ali, com machucados, com coisas sérias, como a gente está vendo na mídia acontecer, né, pessoal? O hospital ele é obrigado a comunicar ao conselho tutelar local, sem prejuízo de ter que comunicar à polícia. Isso também já foi cobrado. Mas percebam bem, a obrigação é de comunicar ao conselho tutelar. Então, as medidas, as cabíveis medidas ali. Beleza, pessoal? Sobre o ECA, pessoal, até tem mais coisas no material de vocês, tá? Mas como o tempo não me permite aprofundar mais, então vamos passar para a próxima lei, beleza? Qual que é a próxima lei, pessoal? A lei dos crimes contra o meio ambiente, ou a lei de crimes ambientais também, como ela é conhecida. Pessoal, também não vou adentrar muito nessa lei, até gostaria muito de adentrar mais com ela, com vocês. O pessoal que já é aluno aqui da casa teve a oportunidade de ver ela com mais profundidade, mas como aqui é uma revisão de véspera, vamos nos pontos mais cobrados ali, beleza? A Lei 9.605, crimes ambientais. Pessoal, o que é mais relevante vocês saberem sobre essa lei de crimes ambientais, que já foi muito cobrada? Primeiro, pessoal, quem é sujeito ativo de crime ambiental são tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Aí você me pergunta, pessoa jurídica cometer crime? Sim, pessoa jurídica pode cometer crime. E lá até fala, pessoal, em que casos? Nos casos que a pessoa jurídica se beneficie, ela tem algum ganho com o cometimento desse crime ambiental. E a pessoa que vai ser responsabilizada, as pessoas físicas são aquelas que atuem cometendo esse crime, ou os diretores, os gestores, os prepostos, os mandatários, todas aquelas pessoas que representem aquela PJ, aquela pessoa jurídica que se beneficia daquele crime ambiental, também serão responsabilizadas pelo mesmo. Daí, foi até decidido pela Suprema Corte que, nesse caso, a gente fala de uma dupla imputação. E essa dupla imputação não é obrigatória. Percebam bem, pessoal, por que ela não é obrigatória? Ela existe, essa dupla imputação. Você vai imputar o crime a uma pessoa física e à pessoa jurídica. Mas por que ela não é obrigatória? E no caso, pessoal, e no caso de descobrir que a PJ ali está cometendo um crime, suponhamos de poluição, tá jogando produtos químicos no rio, mas não se sabe quem que ele efetivamente ali a mando daquela pessoa jurídica que está fazendo isso. Sabe que foi a pessoa jurídica, mas não sabe quem foi as pessoas físicas que executaram isso. Então, como tem a dupla imputação, não tem como, então? Claro que tem. Nesse caso, a pessoa jurídica vai responder. Beleza, pessoal? Outra coisa, pessoal, que é de suma importância, já foi muito cobrado, é a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Nossa, professor, o que significa isso? Significa o seguinte, pessoal. Suponhamos que essa pessoa jurídica seja condenada a pagar uma multa para reparação daquele dano ambiental. Só que essa pessoa jurídica começa ali, começa tirando patrimônio, começa a tirar ali todo o capital, porque sabe que foi condenada para não ter que pagar. Porque quando for executar ali, vai ver que ela não tem capital suficiente para poder fazer esse ressarcimento, fazer essa reparação desse crime ambiental. Mas e aí, professor, como é que fica isso? Aí que é o caso da desconsideração da personalidade jurídica, pessoal. Então, nesse caso, o que importa é a reparação do dano ambiental. Então, independentemente, vocês não sei se vocês estudaram direito empresarial, pessoal, mas para vocês saberem, no direito empresarial tem que ficar configurada a fraude para poder que isso ocorra. Aqui no crime ambiental, pessoal, independe de fraude, independe de qualquer coisa. Foi verificado ali que a PJ não tem patrimônio suficiente, vai direto no patrimônio da pessoa física, ou seja, dos sócios, para poder ressarcir e reparar esse dano ambiental. Beleza, pessoal? Mas em crimes, em espécie, pessoal, tem vários crimes ali, porque o direito ambiental ele vem amparar ali o bem jurídico tutelado vai ser a fauna, a flora, os recursos naturais. E isso, pessoal, a gente teria que trabalhar com mais tempo, mas então eu vou passar com vocês só um crime que teve uma alteração extremamente relevante e essa é favorita para cair em prova, beleza? É a do crime de maus tratos, do artigo 32 da Lei 9.605. O que diz, pessoal, esse crime de maus tratos? Fala que a pessoa que, de alguma forma, maltratar, abusar, ferir
ou mutilar animais que sejam domésticos, domesticáveis, exóticos, que sejam animais da fauna local mesmo, pessoal, incorrerão em crime. Mas até aí está tranquilo. A alteração, que é a relevante, que pode configurar, pessoal, que vai cair na prova de vocês, seria do parágrafo 1º A, ali, salvo engano, que diz, pessoal, que quem fizer essas condutas de abusar, de causar maus tratos, de ferir ou mutilar cães ou gatos, vai incidir num crime de reclusão de 2 a 5 anos. Percebam, pessoal. Então, essa é uma modalidade qualificada do crime de maus tratos. Daí tem várias críticas, né? Por que só cães e gatos? Tudo, tá, pessoal? Mas isso aí é o que vai ser cobrado, porque isso é uma atualização muito nova. Beleza, pessoal? Passemos para a próxima lei, então. Trabalharemos agora, então, pessoal, a lei de crimes hediondos. Essa é extremamente cobrada e ela também vai ter incidência nela e em outros crimes, como veremos mais à frente, beleza? Pessoal, a Lei 8.072, de 1990, a Lei dos Crimes Hediondos, primeiro eu gostaria de falar para vocês qual que foi a ocasião e o porquê que ela foi criada. Na época, pessoal, que essa lei foi criada, em 1990, foi uma lei criada na época que as leis de garantia a garantia à lei e ordem pública, pessoal, estava em alta. Ali o que dizia na época ali era o direito penal máximo, teoria das janelas quebradas, tal. Então ali era o movimento na época era esse. Então a Constituição já trazia isso no artigo 5º, inciso 43, como veremos, a previsão de crimes hediondos. E o legislador na época viu a necessidade então de criar a lei específica dos crimes hediondos para poder punir com mais rigor esses crimes que tenham mais repugnância, sejam crimes mais altamente reprováveis pela sociedade. Beleza, pessoal? Então, o artigo 5º, inciso 43 da Constituição, já trazia ali alguns crimes equiparados a hediondos. Pessoal, deixa eu abrir um parêntese aqui com vocês. Vamos fazer a prova da banca do Sebrasp, ali, do CESP, né? Pessoal, eles adoram cobrar não equiparados hediondos, tá? Eles adoram cobrar de natureza hedionda. Foi muito cobrado isso nas bancas, principalmente da PRF, tá? Então, quando vocês verem lá de natureza hedionda, são os mesmos equiparados ou equivalentes a hediondos, traduzidos ali no artigo 5º, inciso 43 da Constituição. Quais são eles, professores? E por quê? Qual que é a diferença disso? Eles serem hediondos ou equiparados a hediondos. Pessoal, a Constituição consagra 3 ali de entrada, que são os famosos TPT, que seria tortura, tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, né? E o terrorismo. Beleza? Então, a Constituição já traz esses 3 e diz que nenhum destes será suscetível de fiança, anistia ou graça. Beleza, pessoal? Eles não falam de indulto, percebam, mas entende-se um indulto aí também. Mas anistia e graça é expressamente previsto ali. Pessoal, o que mais que a gente pode falar, então, da lei dos crimes hediondos? Parágrafo 1º, o artigo 1º é o mais importante dessa lei, porque ele vai elencar todos os crimes hediondos. O que não tiver dentro desse artigo 1º dessa lei, pessoal, não pode ser considerado crime hediondo. Ele é um parágrafo, ele é taxativo, ele é exaustivo. Somente os crimes que estão previstos neles poderão ser considerados crimes hediondos. E qual que é a relevância disso? Porque já foi cobrado também em prova da seguinte forma. Fala que a lei dos crimes hediondos aqui no Brasil segue o sistema legal ou critério legal. Isso aí está correto, beleza, pessoal? Por quê? Sistema legal ou critério legal nada mais é do que o legislador vai dizer quais são os crimes hediondos e não o juiz, a sua interpretação. Já que foi cobrado em prova da seguinte forma: o Brasil, nos crimes hediondos, segue o sistema ou critério jurídico ou judicial. Isso aí está errado, pessoal. Seria se o juiz, no momento de estar ali apreciando aquele crime ali, de estar julgando, ele decidisse se aquele crime fosse hediondo ou não.
mas quem decide é o legislador. Então, é o sistema legal ou legal. Beleza, pessoal? Agora, ali, o rol de crimes hediondos do parágrafo 1º ali é imenso, tá, pessoal? Eu não vou trabalhar todos com vocês, eu vou trabalhar alguns que eu acho que mereçam um pouco mais de destaque, e os outros, cabe a vocês estudar e dar uma lida ali, eles são autoexplicativos. Aqueles que têm algumas minúcias vão ser o que a gente trabalhará agora, beleza? Pessoal, o inciso 1º do artigo 1º dos crimes hediondos diz o seguinte, que todo, vou resumir, tá, pessoal, que todo homicídio qualificado, quais são os homicídios qualificados, professores? Os previstos no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. São aqueles cometidos por motivo fútil, torpe, que dificulte a resistência da vítima, feminicídio, enfim, todos aqueles do parágrafo 2º do artigo 121 são, por previsão ali do inciso 1º, crimes hediondos. Só que tem esse eles adoram cobrar em prova, para poder enganar vocês, tem um caso de homicídio simples, é do artigo 121 caput, que também é crime hediondo, pessoal. Qual seja, aquele cometido em atividade típica de grupo de extermínio. Só esse, homicídio simples, cometido em atividade típica de grupo de extermínio. Beleza, pessoal? Ainda que cometido por uma só pessoa, por um só agente. Mas sendo nessa atividade típica de grupo de extermínio, esse homicídio simples será por força de lei hediondo. Então tomem cuidado com isso, pessoal. Não só homicídio qualificado, que são os que é considerado crime hediondo. Beleza? Mais um, pessoal, tem uma qualificação ali, pessoal, tem uma classificação, desculpem, de roubo, que também foi consagrado ali no artigo 1º como crime hediondo. O artigo 157, né, pessoal, do Código Penal, diz os crimes de roubo, mas este tem que ser circunstanciado por 3 casos específicos, quais sejam, no caso do crime de roubo, em que o agente que esteja cometendo o roubo, ele cercia a liberdade da vítima, ou seja, pessoal, o que acontece? Ele vai assaltar a pessoa, ele vai lá e amarra essa pessoa e mantém ela presa em algum lugar. Nesse caso, esse roubo vai ser considerado crime hediondo. Segunda circunstância, pessoal, que pode caracterizar ele como um crime hediondo. A segunda circunstância, pessoal, é o caso dessa pessoa estar utilizando arma de fogo, ela emprega arma de fogo para cometer esse roubo, esse assalto, beleza? Arma de fogo de uso permitido, de uso restrito e de uso proibido. Nos 3 casos, se a pessoa estiver cometendo um roubo, um assalto, utilizando arma de fogo tanto de uso permitido, restrito ou proibido, esse caso é circunstância, transforma esse roubo em hediondo. Detalhe, pessoal, vejam bem que o artigo ali, o inciso não fala em arma branca, tá? Então, a pessoa que cometa um assalto, um roubo utilizando-se de arma branca, não está cometendo um crime hediondo. Comete um roubo, sim, mas esse roubo não é hediondo. E por que isso, professor? Por falta de previsão legal. Lembra que a gente falou agora há pouco que quem vai definir o que é crime hediondo vai ser o Poder Legislativo? O legislador não quis colocar o uso de arma branca como crime hediondo, então não é crime hediondo. Beleza, pessoal? E a terceira e última circunstância do crime de roubo que transforma ele em hediondo. No caso, pessoal, da pessoa cometeu, o agente comete o crime de roubo ali, e ele acaba lesionando a vítima, e essa lesão é uma lesão corporal grave. Percebam, se ele ocasionar uma lesão corporal grave na vítima, esse crime se torna um hediondo. Ou, no caso desse roubo, pessoal, ocasionar uma morte, um crime pré-terdoloso. O roubo com morte, pessoal, é muito conhecido como o quê? Latrocínio. Então, o latrocínio é um crime hediondo. Beleza, pessoal? Então, a última circunstância, se ele ocasionar uma lesão corporal grave à vítima, no ato do cometimento desse roubo, artigo 157, hediondo, e no caso do latrocínio, o resultado desse roubo terminar em morte. Tranquilo, pessoal? Passemos para o próximo, então. O próximo que vale a pena destacar com vocês, pessoal, é o crime de estupro, de vulnerável, mais especificamente.
Só para que vocês saibam, todo crime de estupro, tanto os do 213, do 217A ali, que é o estupro de vulnerável, são crimes hediondos. Lembra que eu falei para vocês que o legislador, ao criar essa lei, ele tinha um intuito de trazer esses crimes repugnantes, com maior reprovabilidade, ter uma punição mais exemplificativa? Então, pessoal, o crime de estupro, todos os casos estão ali. Só que eu chamo a atenção de vocês agora para o 17A, é o estupro de vulnerável, pessoal. O que acontece muito deles cobrarem em prova, pessoal? É, ali, no caso, o jovem tenha menos que 14 anos ali, o estupro de vulnerável. Uma menina, suponhamos que ela tem uma relação sexual e ela tenha 13 anos com uma pessoa maior de 18 ali. Nesse caso, configura o crime de estupro, artigo 217A. Mas aí ele pode alegar: ah, mas ela nem virgem era quando eu tive relação sexual com ela. Independe. Outra coisa, ela consentiu, eu não fiz nada contra a vontade dela. Também depende. Sabe por quê, pessoal? O STF considera que o menor de 14 anos ele é presumidamente, absolutamente vulnerável. Ele não é só vulnerável, ele é absolutamente vulnerável. Inclusive, pessoal, eu chamo a atenção de vocês à súmula 593 do STJ. Aliás, vai lá e deixa isso bem claro, que independe do consentimento, independe se ela já teve relações sexuais anteriores. Então, nesse caso, vai ser estupro de vulnerável. Então, não caiam nessa pegadinha em questão. Se colocarem lá, ah, no caso, a vítima namorava com o rapaz, ela consentiu, então não caracteriza. Ou no caso, ela já tinha tido relações sexuais anteriores. Só não caiam nessa. Beleza? Eu chamo a atenção de vocês para isso. E o crime de roubo, pessoal. Desculpa, pessoal, o crime de furto. É a cabeça. É muita coisa. O crime de furto, pessoal. Tá, professor, mas o crime de furto 155, como hediondo, sim, existe uma circunstância ali que transforma o crime de furto em hediondo. Qual seja, no caso, pessoal, da pessoa, do agente, o sujeito ativo do crime ali, está cometendo aquele crime de furto utilizando de explosivos ou de qualquer artifício ali, de qualquer objeto análogo a explosivo para cometer esse furto. Ou seja, pessoal, suponhamos a pessoa vai invadir um banco para poder furtar dinheiro do cofre e ele usa de explosivos para poder entrar lá e arrombar o cofre. Esse furto acaba de ser considerado como furto qualificado, claro, pelo emprego de explosivos e um crime hediondo. Beleza, pessoal? Era esse que eu queria chamar a atenção de vocês. E tem mais alguns que eu queria chamar a atenção de vocês que estão no parágrafo 1º desse artigo. Ou seja, o crime de genocídio é crime hediondo. Pessoal, não sei se vocês todos conhecem o crime de genocídio e sabem qual que é o conceito de crime de genocídio. O crime de genocídio, pessoal, é aquele crime que seria um assassinato em massa, de forma massiva, com o intuito de eliminar um determinado grupo de pessoas, entendeu? Qual que é o exemplo mais clássico do crime de genocídio? Segunda Guerra Mundial, o regime nazista. Queria eliminar os judeus, os ciganos, enfim. Isso daí é o típico genocídio. Beleza, pessoal? É crime hediondo. Inclusive, ele é penalmente punível por cortes internacionais, o TPI, Tribunal Penal Internacional. Outros casos, pessoal, os artigos 16, 17 e 18 do Estatuto do Desarmamento, como a gente vai ver com mais detalhe, também são considerados como crimes hediondos. Beleza, pessoal? Mas eu não vou entrar em detalhes agora, porque a gente vai trabalhar o Estatuto do Desarmamento, mas para que vocês já saibam, nesse caso daí de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido é crime hediondo. Comércio ilegal de arma de fogo também é crime hediondo, agora com o advento da Lei 13.964. E o tráfico internacional de arma de fogo também é crime hediondo. Está ali plasmado no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 8.072. Beleza, pessoal? Sobre o crime hediondo, pessoal, a gente podia aprofundar muito mais, mas o tempo, como eu disse para vocês, não nos permite. Mas no material aí tem muito mais coisa, beleza, pessoal? Vamos passar para o próximo, então, crime agora, então. Já que a gente falou dos crimes hediondos, vamos falar então da lei de drogas.
Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Pessoal, essa lei é extremamente cobrada em carreiras policiais, seja da PRF, da PF, Polícia Civil, Polícia Militar, ela é sempre cobrada. E o que é sempre cobrado, pessoal, nessas provas? Dois artigos ali, o artigo 28 e o artigo 33 dessa lei. Alguns outros são cobrados também, professores, vários outros também são cobrados. Mas, como eu disse para vocês, o tempo não nos permite trabalhá-los nesse momento. Beleza, pessoal. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam. O que caracteriza, pessoal, uma droga ilícita? Porque temos drogas lícitas também, né? Veja o caso dos farmacológicos aí, dos medicamentos, né? Indústria farmacêutica. Pessoal, até o conceito de drogas é o seguinte: é toda substância em que seu estado bruto tem um princípio ativo. Isso daí vai ser droga. Não quer dizer que toda droga seja ilícita, mas a Lei 11.343 trata especificamente das drogas ilícitas. Tá, professor, e como que eu vou saber o que é droga ilícita? Porque a Lei de Drogas trata de drogas ilícitas, mas ela não diz o que são drogas ilícitas. Pessoal, o que vai dizer o que são drogas ilícitas ou não é uma portaria da Anvisa, se quiserem anotar, é a 344 de 1998. Ela vai dizer quais são as drogas ilícitas, de qual essa droga, desculpa, pessoal, de qual essa lei fala. Beleza? Então, portaria 344 de 1998 da Anvisa vai dizer quais são as drogas ilícitas. Professor, então, significa que a lei de drogas, então, é uma norma penal em branco? Sim, uma norma penal em branco, heterogênea, inclusive, porque ela precisa de uma lei hierarquicamente inferior a ela, ou seja, uma portaria. Vocês sabem, ela é uma lei que está ali com status de lei ordinária. Agora, uma portaria está abaixo em hierarquia, mas ela vai dizer o que são as drogas. Então, norma penal em branco, heterogênea. A lei de drogas, ela é esse tipo de lei. Assim como o Estatuto de Desarmamento também, porque ele também não diz que são armas de uso permitido, proibido, de uso restrito. Então, a lei de Estatuto de Desarmamento também, mas a gente vai trabalhar daqui a pouco. Beleza, pessoal? Artigo 28, que fala do crime de uso de drogas. Pessoal, perceba bem, entre aspas, tá? Não fala do crime. Usar droga no Brasil não é crime, tá? Se cobrarem isso na prova de vocês, é crime ser usuário de drogas ou usar drogas é crime no Brasil? Não é. E por que que não é, professor? Por falta de previsão legal também. Porque o artigo 28 tem 5 condutos, ele tem 5 verbos caracterizados ali como crimes, quais sejam adquirir, guardar, ter em depósito, trazer consigo ou transportar droga. Algum momento ele fala em usar droga, pessoal, o artigo 28 ele não fala em usar. Então, não caiam nessa, pessoal. O usuário não comete crime no Brasil. Tá, professor, mas o cara, para poder usar droga, ele tem que cometer um desses 5 aí? Não necessariamente. No caso do cidadão que é usuário de droga e ele é convidado para uma festa. Ele chega numa festa, o pessoal já adquiriu as drogas ali e ele vai usar junto com o pessoal. Então percebam que ele não adquiriu, ele não tinha guardado, ele não tinha armazenado droga, ele não estava trazendo consigo, ele não estava transportando droga. Ele chegou e a droga já estava lá e ele usou. Então ele não incorreu em crime algum nesse momento. Beleza, pessoal? Então, não esqueçam disso. O artigo 28, que fala sobre o crime de uso de drogas, não é necessariamente o crime usar drogas, tá? Tá, professor, mas o que vai caracterizar a diferença entre usuário e traficante, nesse caso aí, para poder colocar a pessoa dentro desse artigo? Pessoal, antigamente, bastava a quantidade, tá? Então, a pessoa era pega ali com um tijolo ali de maconha ali de 10 quilos. Caracterizava tráfico, porque era grande quantidade que ele estava carregando. Hoje não mais, pessoal. Tanto pela jurisprudência do STF e do STJ, então tomem cuidado com isso, tanto pela previsão legal do artigo 28. Hoje, pessoal, para poder determinar se ele é usuário ou não, vai ter que ser analisado a natureza
da droga que ele estava portando, a quantidade ainda sim é critério, mas a circunstância vai ter que ser analisada, o local vai ter que ser analisado também, bem como qual foi o conceito ali que ele foi pego usando aquela droga. Então, isso tudo vai ter que ser analisado, não só a quantidade de droga basta para poder caracterizar essa pessoa como traficante. Então, tudo isso vai ter que ser analisado para fazer essa distinção entre usuário e traficante. Ah, professor, mas você falou para mim que o usuário não pode ser preso porque o uso de drogas não é crime. Mas incorrer em algum desses verbos desse artigo 28, no que isso pode, então, ocasionar essa pessoa? Pessoal, ali pode ocasionar as seguintes imposições a ele. Uma advertência, pode ocasionar para ele também a prestação de serviços à comunidade, pode ocasionar também a ele uma medida educativa de comparecimento obrigatório, nem disso, medida educativa de comparecimento obrigatório, ele não pode descumprir. No caso de pessoal de primário, de 5 meses de comparecimento, tanto ali a serviços comunitários quanto a medida educativa. No caso de reincidente, pessoal, de 10 meses. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Agora eu faço uma pergunta para vocês, pessoal. É possível ter prisão temporária, no caso da pessoa incidir no artigo 28, ou não é possível? No caso, suponhamos, o delegado, o policial, pegou ele em flagrante ali, adquirindo, transportando, incidindo em algum desses verbos ali. Ele pode representar para o juiz em converter o flagrante em temporária ou em preventiva. Pessoal, tomem cuidado com isso, pois o STJ já decidiu em um julgado super atual de 2019 que não. Por quê? Porque se vocês forem perceber, pessoal, ali no início, eu vou até voltar com vocês aqui em direito penal. Todo tipo penal, pessoal, ele tem uma premissa primária e uma premissa secundária. Ou seja, a premissa primária, que vai dizer o verbo do tipo ali, que vai dizer qual que é a conduta criminosa, e a premissa secundária vai dizer qual que é a pena para aquela conduta dentro daquele tipo penal. Nesse caso, pessoal, percebam que dos que eu falei para vocês, nenhuma fala em prisão. Não fala em restritiva de liberdade. Então, o STJ decidiu, se ele for condenado pelo artigo 28, ele vai ter uma pena de prisão, ainda mais para ser investigado, porque cargas d'água deixaria, então, uma investigação ser arbitrado ali uma prisão cautelar contra ele, uma preventiva, uma temporária. Então, não é cabível prisão cautelar no caso do artigo 28. Tranquilo, pessoal? Beleza pura? Outra coisa, pessoal, que já foi cobrado em prova da PF, inclusive, não é ainda PRF, não sei se já foi cobrado, eu não vi, mas da PF já foi cobrado, e então pode ser cobrado de vocês. Pessoal, no caso da pessoa ali, do drogadinho ali, do cara que cultiva um pezinho de maconha ali para consumo próprio, que semeia, que cultiva, que colhe, que cuida ali no pezinho de maconha para consumo próprio, tá? Ele também, equiparadamente, ele pode incidir as mesmas punições do artigo 28, tá? Isso já foi cobrado em concurso. Então, esse que cultiva o pezinho de maconha ali, para uso próprio, tá? Ele, então, vai incidir nas mesmas penas previstas no artigo 28, então. Outra coisa, pessoal, que agora eu vou falar com vocês sobre, a gente vai caracterizar esse artigo 28, porque ele é diferente de tudo, tá? Isso que eu estou caracterizando, porque a banca pode cobrar isso de vocês. Primeira característica, pessoal, ele é incongruente. O que significa, pessoal, o professor, esse crime, esse artigo 28 ser incongruente? Pessoal, diz que ele tem uma finalidade específica ali. A finalidade dele é só o uso, o consumo de droga. Então, ele vai adquirir, ele vai guardar, ele vai ter em depósito, ele vai transportar, ter consigo, enfim. Tudo ali, pessoal, com a única finalidade de utilizar, de usar a droga. Então, não tem outra finalidade. Então, ele é um crime incongruente. Eles já, não sei se já cobraram isso em prova, eu não vi, mas é muito bom deles cobrarem isso em prova, tá?
Ele é um crime de tipo misto ou alternativo, né? Já que tem vários, já tem vários tipos ali que ele pode cometer, como eu já disse, adquirir, guardar tudo. Não quer dizer que se ele adquiriu, ele cometeu um crime, ele guardou, ele cometeu outro. Por isso que é um tipo misto alternativo. Beleza, pessoal? Outra coisa, também já foi base de muita discussão, eles podem cobrar de vocês. Ele é um crime vago. Como assim, professor? Ele é um crime vago? Ele é um crime que ali não tem expressamente nele quem que é o sujeito passivo desse crime, quem que está sendo diretamente afetado nesse crime. Ali, muita gente entende que é o próprio autor, o próprio sujeito ativo é o sujeito passivo, porque a droga tá atrapalhando com a saúde dele, né? Mas ali não tem bem expresso, então ele é um crime vago, beleza, pessoal? Então, sobre o artigo 28, era esses os apontamentos que eu gostaria de trabalhar com vocês. Agora, o artigo 33, o crime de tráfico. Pessoal, o crime de tráfico tem 18 verbos ali. Então, como vocês percebem aqui, eu não estou usando material de apoio, tá, pessoal? Eu fiz um material de apoio para vocês, mas aqui eu estou falando que o material de apoio está na cabeça. Beleza, pessoal? Então, não, é meio difícil falar para vocês os 18 verbos ali, os 18 condutas do artigo 33. Mas entre elas, pessoal, tem algumas que eu gostaria de destacar. No caso, vai ser importar e exportar droga, fabricar, guardar, armazenar, vender ali, é o principal, né, núcleo do tipo ali, vender. E tem um que eu chamo a atenção de vocês, pessoal. Fornecer droga mesmo de forma gratuita, tá? Desculpem. Mesmo que de forma gratuita. Então, não necessariamente a pessoa, para poder ser enquadrada no artigo 33, ela tem que auferir lucro com isso. Ela tem que estar vendendo a droga ali. Se ela fornecer para uma pessoa de forma gratuita, ela também pode incidir as penas do artigo 33, beleza? Qual que é a pena do artigo 33, professor? Ali fala, pessoal, que é a pena de 5 a 15 anos mais dias multa, tá? Então, de 5 a 15 anos. O que mais que vale a pena trabalhar com vocês, pessoal? Outra coisa que eles podem cobrar muito em concurso, eu não trouxe com vocês na lei de crimes hediondos para trazer justamente agora. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que tortura, tráfico e terrorismo são crimes equiparados ou de natureza hedionda? Pessoal, nem todos os crimes de tráfico, então, são de natureza hedionda. Vejamos, uma exceção aqui, que é a exceção que eles adoram cobrar em prova, tá? A exceção é o tráfico privilegiado, que está previsto em lei ali. O tráfico privilegiado, para ser configurado, pessoal, tem que estar com as seguintes previsões ali. A pessoa tem que ser primária, ela não tenha que ter uma atividade ali ilícita, né? Uma atividade no crime, ela não pode estar envolvida com organização criminosa e várias outras condutas previstas ali. Se ele preencher esses requisitos e ficar caracterizado ali que o tráfico dele é um tráfico privilegiado, o nome doutrinário, tá? O tráfico privilegiado, pessoal, não se esqueçam disso. Não é considerado crime hediondo, beleza? Sobre o artigo 33, pessoal, outra coisa que vale ressaltar muito com vocês. Pessoal, a regra é que para ser configurado ali o tráfico, sempre que a droga for apreendida, ela tem que ser submetida a uma perícia, certo? Para saber se aquela substância ali, ela tem a capacidade de causar dependência química, física ou psíquica, né? Que é a característica da droga. Então, tem que ser feita uma perícia para determinar se ele é um psicoativo, né? Então, via de regra, pessoal. Por que que eu estou falando via de regra? Professor, e no caso que os agentes lá, os sujeitos ativos que estiverem cometendo o tráfico forem presos, mas a droga não for encontrada, não for apreendida, então não tem como caracterizar eles ali no crime de tráfico? Pessoal, julgado também recente, tomem cuidado. Tem sim, a regra é a perícia, tá? Mas existe a possibilidade, se tiver ali extensa documentação ali, ou provas documentais ou testemunhais. Nesse caso, desculpem, pessoal, provas documentais ou testemunhais, neste caso, pessoal,
Independe, se não foi feita a perícia na droga, se essa droga não foi encontrada, já basta para poder configurar e já para poder tipificar aqueles agentes no crime de tráfico. Tranquilo? Pessoal, outra coisa que vale ressaltar, que isso daí é julgado do STF, de grande repercussão e também corre um risco muito grande deles quererem cobrar isso em questão relacionado à lei de drogas. Pessoal, importar e exportar semente de maconha é crime? Não é crime, pessoal. Por que que não é crime? Porque o STF já decidiu que não é. Porque decidiram lá o seguinte, para maconha ser considerada com princípio ativo ali, capaz de causar dependência, tem que estar previsto ali os canabinoides. Esses canabinoides, pessoal, o mais famoso, que é o mais encontrado na maconha, que é o que vai caracterizar ali aquela questão de causar dependência física e psíquica, vai ser o delta 9 THC. É um canabinoide mais famoso que os peritos mais encontram. Mas ele não é o único, pessoal. A cannabis sativa tem mais de 20 canabinoides ali. Então, o STJ, inclusive, já decidiu que se não tiver o THC, tetrahidrocannabinol ali, acho que é isso mesmo, salvo engano, é o THC mesmo. Pessoal, basta ter a presença de outros canabinoides, tá? Para configurar essa dependência física e psíquica, que vai configurar o tráfico de drogas. Tranquilo? Então, sobre o tráfico de drogas, pessoal, era isso também que eu gostaria de trazer com vocês. Passemos para a próxima lei, então, para que dê tempo. E mais uma vez, pessoal, peço mil desculpas por estar correndo. A questão é essa, pessoal, eu gostaria muito de trabalhar as 11 leis com vocês a profundo, com tempo e tal, mas isso daí teria que ser uma lei por aula, e no mínimo 2 horas cada aula, né? Para a gente poder trabalhar com um mínimo de profundidade cada lei dessa. Então, aqui eu estou resumindo o máximo possível, com os pontos mais relevantes. Beleza, pessoal? Então, já que a gente falou da questão do Estatuto do Desarmamento anteriormente, né, pessoal, o que vocês têm que saber do Estatuto do Desarmamento, que é cobrado no edital, a Lei 10.826 de 2003, né, uma lei que é amada por um, odiadas por outro, né, por outros, né. Então, pessoal, vamos trabalhar o capítulo 4º, que é o que é cobrado no edital de vocês, que vai do artigo 12 até o 18. Pessoal, então o que vocês têm que saber do Estatuto do Desarmamento, que é o que vai cair na prova de vocês? Artigo 12. Posse irregular de arma de fogo, ou de munição, ou mesmo ali de acessório, pessoal. Todo mundo sabe aqui qual que é a diferença de posse e de porte, acredito, né, pessoal? Então, eu vou até passar mais direto nessa questão. Pessoal, o que eles cobram muito nessa questão do posse ilegal de arma de fogo? Tem uma pena ali de detenção de 1 a 3 anos, né? Até dar essa dica para vocês, pessoal. Desses crimes, os únicos que têm pena de detenção é o artigo 12 e o 13, sendo que o 13 vai ter uma pena ali de detenção de 1 a 2 anos e o 12, salvo engano, de 1 a 3 anos, tá? Mas, enfim, a posse ilegal de arma de fogo, o que vocês têm que saber, pessoal? E a pessoa que pode ser pega por posse ilegal de arma de fogo se ela tiver com a arma ilegal em sua residência ou no trabalho em que ela seja responsável legal, sócio ou proprietário. Porque a pessoa que tira o CR ali, tira autorização para ter o posse de arma de fogo, ele pode sim, ou ele ou ela, pode estar com sua arma de fogo ali, desde que seja registrado no órgão competente o endereço que essa arma vai estar. Então, pode estar registrado na sua residência ou no local de trabalho que esse seja o responsável legal, o gerente, o sócio ou o proprietário. E se ele for funcionário, pessoal, ou professor? Se ele só for um colaborador ali, ele trabalha no local e ele tem autorização para posse, mas ele está levando a arma dele para o trabalho. Pessoal, nesse caso, ele está incorrendo em crime, inclusive porque ele não é o proprietário, ele não é o dono, ele não é o responsável legal. Então, que fique bem fixo isso, tá? Pessoal, outra coisa que já foi cobrada em prova. Policial pode incorrer no crime do artigo 12 de posse irregular de arma de fogo? Ah, professor, eu acho que não, hein? Claro que pode, pessoal. Em qual contexto? O policial ele acaba de adquirir uma arma nova e ele não registra ela. Ele adquire a arma nova, tá? Via de regra, não, ele nem retira a arma, tá, pessoal?
Mas suponhamos que nessa hipótese ele adquire uma arma nova, ele compra de um amigo e ele leva para casa. Ele não registra essa arma nova. E alguém vai lá fazer uma varredura na casa dele e encontra essa arma que ele não tem o registro. Mas ele é policial. Mas ele incorre do mesmo jeito, tá, pessoal? E no posse irregular de arma de fogo. O que mais, pessoal, que eles podem cobrar? Pessoal, a questão da arma ser pega municiada ou desmuniciada independe, tá? No caso da pessoa, tanto para porte quanto para posse, foi pego ali, a arma está desmuniciada ou municiada, isso daí independe. Ah, a pessoa foi pega ali, o advogado, a defesa pede para ser feita uma perícia na arma. A perícia constata que a arma não tinha munição, a gente chama que a arma estava fria, ela não oferecia risco. Não, nada disso. A arma pode estar desmuniciada, que nesse caso incide em crime da mesma forma. Beleza, pessoal? Vamos que vamos. Tinha outras coisas para falar, mas eu acho que o tempo não vai nos permitir. Então, vamos para o artigo 13, pessoal. O artigo 13 fala da omissão de cautela na guarda de arma de fogo, pessoal. O que caracteriza isso, pessoal? É uma pessoa que tem autorização para ter arma de fogo, né? E ela deixa essa arma de fogo ali sem os devidos cuidados. Então, um menor de 18 anos tem acesso a essa arma de fogo. O simples fato dela ter acesso, tá, pessoal, já configura o crime. Ah, não é necessário ela ter pego essa arma de fogo da pessoa e ter disparado por acidente em um amigo ou em si mesma, tá, pessoal? O simples fato dela ter acesso a essa arma já configura o crime de omissão de cautela. Ou se deixa essa arma à mostra ali e uma pessoa que tem alguma patologia ou deficiência mental tem acesso a essa arma. Então, incorre no crime do artigo 13, tá? Omissão de cautela. Detalhe, pessoal, tomem muito cuidado, que tem muita gente, eles podem querer cobrar isso em prova, que vai dizer que esse crime, ele é culposo. Por que culposo? Porque ele agiu com negligência, ele não tomou o devido cuidado ali. Desculpe. Ele não tomou o devido cuidado ali de estar guardando a arma, então ele agiu de forma negligente. Tomem cuidado, pessoal, com a excepcionalidade da culpa. O crime só admite a modalidade culposa quando expressamente previsto. Não tem a previsão legal, no artigo 13, omissão de cautela na modalidade culposa. Então, ele é um crime doloso, de qualquer forma. Então, tomem cuidado. Ah, ele é um crime culposo, porque o agente agiu com negligência ao não tomar as devidas precauções na salvaguarda do armamento de fogo. Tomem cuidado com isso, ele é um crime doloso. Outra coisa que eu atento com vocês, pessoal, o parágrafo que diz que a pessoa que tem a arma extraviada, furtada, roubada, que ela tenha perdido a arma que estava sob sua guarda ali e não comunicar à Polícia Federal, nesse caso, tá, pessoal? A Polícia Federal, em 24 horas, ela também pode incidir na omissão de cautela, do artigo 12, pena de detenção de 1 a 2 anos. Beleza, pessoal? Vamos para o artigo agora 14, o porte ilegal de arma de fogo. Porte ilegal de arma de fogo, pessoal, como vocês sabem, diferente da posse, é a pessoa que transita com a arma ali. Normalmente é o porte que a gente chama de porte velado, que é escondido ali, que tem até uns coldres de bolso, ou a pessoa coloca na jaqueta, tudo, ela não pode estar com essa arma à mostra. Via de regra, os agentes de segurança pública em serviço, tá? Eles podem sim, tá no coldre ali, no cinto. Pessoal, uma coisa que também é bem cobrada, que a pessoa pode incorrer no crime de homicídio e no crime de porte ilegal de arma de fogo, ou o crime de homicídio ele absorve o porte ilegal de arma de fogo e só vai existir o crime de homicídio. Pessoal, depende do caso, tá? Tomem cuidado e tomem cuidado com o enunciado da questão ali. Se a questão... Pessoal, se a questão trouxer o seguinte, que aquele agente que cometeu o homicídio já tinha o hábito de ficar transitando com essa arma de fogo, nesse caso específico, ele vai responder tanto pelo porte ilegal de arma de fogo, quanto pelo homicídio que ele acabou cometendo com aquele armamento, tá?
Mas se foi o caso daquele cara, ele pegou aquela arma em casa para poder matar uma pessoa, nesse caso não, ele vai responder só pelo homicídio. Outro caso, pessoal, que já foi cobrado em questões, inclusive no último concurso da PRF, salvo engano, em 2018, foi cobrada uma questão nesse sentido, ela até foi anulada, porque tem uma confusão jurisprudencial, mas eu acho importante que vocês saibam dela. Tem um julgado antigo, pessoal, de 2012, 2013, salvo engano, do STJ, que dizia que a boleia do caminhão não era considerado residência. Então, que se um caminhoneiro que tivesse autorização para posse fosse pego com arma de fogo dentro da boleia, ele responderia pelo crime. Por quê? Porque para o STJ, o caminhão não era considerado residência, mas sim instrumento de trabalho do caminhoneiro. Beleza, pessoal? Só que veio aí o STF, uma decisão não tão voltada para essa questão de crime, e acabou considerando, pessoal, o STF, que boleia do caminhão, embarcações, navios, trailers, motorhomes, esse tipo de casa móvel aí é considerado para todos os efeitos da lei, até daquela questão do mandado judicial para poder entrar como residência. Só que ele não falou especificamente para esse caso do porte, entendeu, pessoal? Mas veio outro entendimento do STJ dizendo que o policial independe de mandado judicial, ou seja, de autorização judicial, para poder entrar na boleia de um caminhão, ou seja, vocês como PRFs não vão precisar, segundo o STJ, tá, de autorização judicial para poder vasculhar, fazer uma varredura na boleia de caminhão, porque talvez a pessoa está carregando uma arma ou drogas ali. Porque o entendimento é o seguinte, se toda vez que um policial tivesse que fazer uma varredura em um caminhão, isso atrapalharia o combate ao tráfico de drogas, de armas, aos crimes. Porque imagina vocês, PRE, vocês trabalham ali numa rodovia que tem uma grande incidência de tráfego. E vocês diariamente vão ter que parar caminhões ali para poder fazer essa varredura e para fazer apreensões, né? Então, imagina vocês toda vez que tiverem que parar um caminhão, ter que se dirigir a um juiz para o juiz conceder essa autorização. Lembrando, pessoal, que esse mandado judicial ele é específico para fazer a varredura naquele caminhão. Então, imagina, trabalho que não daria. Só que teve uma questão nesse sentido, como eu disse para vocês, em 2018, na PRF, acabou sendo anulada, porque o STF e o STJ ainda não entraram em consenso nesse caso. Mas eu estou dizendo para vocês só para que vocês saibam que existe essa possibilidade, beleza, pessoal? É, vamos, vamos adiante, porque tem muita coisa ainda. O artigo 15, pessoal, fala do disparo de arma de fogo. E muita gente fala do disparo de arma de fogo em via pública. Ali fala que a pessoa disparar uma arma de fogo ou mesmo deflagrar uma munição ali, ó, acionar uma munição, vai incidir no crime, disparo de arma de fogo. Novamente, tem gente que vai dizer que esse crime é um crime culposo. E eu vou alertar vocês de novo. Não é culposo, ele é doloso porque não tem a modalidade culpa nesse crime. Então tomem bastante cuidado. Ele não tem muito segredo, esse artigo. Ele é bem a letra da lei ali, ele incide no crime pelo simples fato, né, de disparar arma de fogo ali ou de acionar aquela munição, que é o mais perigoso ainda. Beleza, pessoal? Pessoal, o artigo 16, 17 e 18, os últimos que nós trabalharemos e que, como eu já comentei com vocês, agora é considerado crime hediondo. O artigo 16 se diz respeito à posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e proibido. Pessoal, chamo a atenção de vocês para alguns adendos dessa lei. Essa lei fala também, pessoal, que quem raspar a numeração de arma de fogo vai incorrer nos crimes dessa lei. Só que tem um detalhe aí, pessoal. Que mesmo que essa lei fala das armas de uso restrito ou proibido, se a pessoa raspar a numeração ou adulterar essa arma de alguma forma, pode ser arma de uso permitido e vai incorrer nessa lei, tá? Então tomem cuidado com isso. Ela raspou ali a numeração, suponhamos, de uma pistola que agora é de uso permitido, de uma calibre 9 mm ali. Pessoal, vai incidir nessa lei, nesse artigo 16. Então tomem cuidado com isso.
raspar a numeração, independentemente de arma de uso permitido, restrito ou proibido, vai incidir no artigo 16. Beleza? Outra coisa, pessoal, armas de uso proibido. Tem uma pena de uso proibido. O que é arma de uso proibido, professor? Quem vai dizer isso, pessoal, é o Exército, tá? Porque armas de uso proibido são de tratados internacionais que o Brasil é signatário e ele se compromete a não ter nem nas Forças Armadas, tá, pessoal? Então, as de uso restrito são de uso restrito das Forças de Segurança Pública, né? Das Forças Armadas de Segurança Pública, e de uso proibido nem o Exército Brasileiro pode ter, isso por força de tratado. Professor, me dá um exemplo disso. O exemplo, assim, até absurdo, tá, pessoal? Mas é o único que eu me lembro aqui no momento de trazer para vocês, seria uma ogiva nuclear, uma bomba atômica, né? Se uma pessoa for pega com a arma dessa, nem o exército brasileiro pode ter armas nucleares, né? Então, imagina uma pessoa for pega, então, arma de uso proibido é a única que me veio na cabeça nesse momento, mas, claro, tem outras, beleza? Pessoal, só voltando ali no artigo 14, uma coisa que eu lembrei, que é importante falar para vocês, é a questão do CAC, colecionador, atirador e caçador, que tenha licença, que tenha autorização para portar ou para possuir arma de fogo. Pessoal, no caso do CAC, que tenha posse de arma de fogo, se ele for pego em locomoção da residência dele, qual arma está registrada para o clube de tiro, pessoal, e a arma estiver municiada, ele não está incorrendo em crime, tá, pessoal? Lembrei e até quis trazer isso para vocês. Tomem cuidado com isso. Tinha uma resolução da COLOG, salvo engano, era 28, que era do Departamento de Logística do Exército, e dava essa autorização para o CAC, que estiver se dirigindo ao clube de tiro, levar arma municiada, com o intuito de quê? Ele está preservando, protegendo o arsenal dele ali. Então, lembra que eu falei para vocês que se for posse ou porte ilegal, a pessoa não tiver autorização, independe se tiver municiado ou não, né? Nesse caso, a pessoa tem a autorização e, nesse caso, ela não tem o porte, mas ela tem a posse. Mas ela está transitando com a arma municiada. Agora, por lei, que inclusive o decreto até atualizou isso agora, e também por resolução do Exército, essa pessoa não incorre em crime. Ela tem sim autorização para andar com a arma municiada, com a arma quente, para poder proteger justamente o seu arsenal. Então, tomem cuidado com isso, essa diferenciação aí. Beleza, pessoal? No artigo 16, voltando lá, outra coisa que vale ressaltar com vocês, eu nem trabalhei no ECA porque eu quis trazer aqui, a pessoa vender ou fornecer de forma gratuita todos aqueles verbos do tipo penal ali, pessoal, arma de fogo, munição, acessório, explosivo, para criança ou adolescente, vai incorrer na pena também do artigo 16. Lembrando, crime hediondo, tá, pessoal? Outra coisa que eu chamo a atenção de vocês, ele não fala de arma branca, tá? Se uma pessoa fornecer ou vender uma arma branca para uma criança ou um adolescente, ela ainda está incorrendo os crimes do ECA. Só que você pode me perguntar, professor, mas e a especificidade da lei? Por que que não é do ECA essa questão de fornecer arma de fogo, munição, acessório, enfim, para criança ou para adolescente? Não teria que ser específico do ECA? Só porque entendeu os tribunais superiores e o legislador também que, nesse caso, a especificidade fica por conta do fornecimento de arma de fogo e não pelo sujeito que está recebendo ali, criança ou adolescente, tá? Então, nesse caso, é crime do Estatuto do Desarmamento, artigo 16. Vamos em frente, pessoal, que ainda tem muita coisa. Artigo 17, pessoal, também crime hediondo, lembrando, comércio ilegal de arma de fogo. Então, é aquele que não tem autorização, pessoal, para vender arma de fogo e está vendendo. E não importa se seja numa loja que não tenha autorização, que não seja credenciada pelo Sinarme ou pelo Sigma. Eu queria até muito ter tempo para trabalhar isso com vocês, mas o tempo não nos permite. Não só essas lojas, pessoal, mas aquela pessoa que vende ali na própria casa ou de forma escondida mesmo, vai incidir no comércio legal de arma de fogo do artigo 17. E o tráfico internacional de arma de fogo. Eu vou falar dele e vou voltar no 17 para vocês verem que teve mudança nos dois. Tráfico internacional de arma de fogo, pessoal. Tem uma pena
prevista ali, pessoal, de 8 a 16 anos de reclusão e comércio ilegal de arma de fogo de 6 a 12. Professor, por que você está exaltando tanto essa questão da pena? Exaltando, pessoal, porque antigamente, tomem cuidado com isso, podem querer confundir, o texto do 17 e do 18 previam penas de 4 a 8 anos de reclusão para ambos, tanto para o 17 quanto para o 18. Então, viram que essas penas agora foram aumentadas para o 17 de 6 a 12 anos, pena de reclusão, e para o 18, pena de 8 a 16 anos de reclusão. E um detalhe muito bacana, pessoal, também que foi acrescido no 17 e no 18. Só mesmo que a pessoa que esteja ali no comércio ilegal ou no tráfico internacional de arma de fogo, fornecer para agente policial que seja disfarçado, ele vai estar incorrendo nos crimes do 17 e do 18. Isso, pessoal, foi um reforço para o combate ao crime organizado e também a questão da investigação policial. Suponhamos, o agente policial, ele está disfarçado ali, como uma pessoa que quer comprar uma arma ilegal ali, vai no comércio ilegal, é um policial, a pessoa vende para ele, vai incorrer no comércio ilegal de arma de fogo, ou no caso do tráfico, né, a pessoa que está traficando, colocando arma ilegal aqui para dentro, também se entregar para um agente disfarçado, está incorrendo nos crimes do mesmo jeito. Tranquilo, pessoal? Pessoal, agora então vamos para a última lei. Eu até, pessoal, quero falar para vocês que eu tinha colocado a lei do crime de tortura para vocês no material, mas ela é uma lei bem curtinha, pessoal, tá? E eu resumi ela ao máximo possível para vocês, então vejam no material de apoio que eu fiz para vocês com todo carinho, vai ajudar muito vocês. Tem muito mais coisa no material do que eu pude trazer na aula por conta de tempo. Então, eu até pensei nisso. Como eu não vou conseguir trabalhar tudo com vocês na aula, então eu procurei complementar mais um pouco a fundo no material, para que não fique faltando nada para vocês. Tranquilo, pessoal? Então vamos para a última lei que trabalharemos hoje. Ufa! A Lei 13.869 de 2019. Que lei que é essa, professor? A tão famosa ou infame, né, por alguns também, Lei do Abuso de Autoridade, pessoal. Primeira coisa, pessoal, que vale ressaltar, a Lei 13.869, Lei de Abuso de Autoridades, muita gente até chama de nova Lei do Abuso de Autoridade, ela revogou a Lei 4.898, que era a lei antiga de abuso de autoridades, tá? E a banca, tenho certeza, porque já fui cobrada dessa forma, vai fazer muita comparação entre as duas, até querendo confundir vocês, porque sabe que o concurseiro já estava estudando a lei antiga, então vai querer confundir entre a lei antiga e a nova. Pessoal, eu não vou trabalhar com os tipos penais dessa lei especificamente com vocês, mas eu trouxe no material, beleza? Então lá os tipos penais eu aprofundei bem bacana com vocês lá, mas o tempo não vai nos permitir. Então o que eu vou trazer para vocês agora, o que eu achei mais importante dessa lei? Pessoal, primeiro, quem são os sujeitos ativos desse crime de abuso de autoridade? Quem pode cometer esse crime de abuso de autoridade? Todo mundo pode cometer esse crime de abuso de autoridade ou não? Percebam que não, pessoal. Esse é um crime próprio, não é um crime comum. Por que ele é próprio, professor? Porque apenas os agentes públicos, tanto os servidores quanto os não servidores, aqueles eletivos, aqueles que estejam nomeados, todos estes, tanto da administração pública direta, indireta, de todas as esferas da federação, podem incidir nesse crime de abuso de autoridade. Então, esses são sujeitos do crime de abuso de autoridade. Primeira coisa. Outra coisa, pessoal, o crime de abuso de autoridade ele tem um dolo específico. Qual seria, professor, esse dolo específico? Seria de prejudicar outras pessoas, de se beneficiar ou beneficiar a terceiros, ou simplesmente ali, pessoal, para uso, gozo próprio ali, tá? E que seria dentro de qual quesito, pessoal? Do quesito dele estar usando da autoridade que foi concedida a ele. Então, ele tem que estar dentro das funções dele, com a autoridade que foi delegada a ele ali, ele está usando isso de forma abusiva. Por isso, abuso de autoridades. Então, vale muito ressaltar isso, tá, pessoal? Outra coisa que vale ressaltar, que também, para mim, é favorita, que eles vão cobrar
na lei de abuso de autoridades, tá, pessoal? Não estou prevendo nada não, tá, pessoal? Mas, assim, pela complexidade e tá na lei, eles podem muito cobrar isso. É a questão, pessoal, do crime de hermenêutica ou crime de interpretação. Professor, mas onde que está isso? Não tem nada disso escrito na lei. Não com essas palavras, mas nesse sentido. E a doutrina já chama assim. O artigo 1º, pessoal, salvo engano, no parágrafo 2º, tá? Não estou me lembrando bem, mas acho que sim. Diz, pessoal, que não vai incidir em abuso de autoridade, não incide em abuso de autoridade, interpretação contrária. Professor, me explica isso direito. Suponhamos, pessoal, olha o tanto que foi sapiente o legislador ao colocar isso daí, na minha opinião, tá? Suponhamos que um juiz, ele arbitre, ele determine ali uma prisão preventiva de uma determinada pessoa. Ele fundamente ele entenda pela prisão preventiva determinada pessoa ali no curso da investigação ou no curso do processo. O advogado de defesa recorre contra essa prisão preventiva. Esse recurso vai parar em uma turma colegiada, né? Um órgão colegiado. E o órgão colegiado entende diferente do juiz e determina a liberdade provisória. Pessoal, veja bem, nesse caso teve aí, é, entendimentos, interpretações diferentes da lei. O juiz entendeu pela prisão, segundo a interpretação dele, o órgão colegiado entendeu pela não prisão. Não cabia essa prisão. O juiz, pessoal, nesse caso, se não tivesse essa vedação da criminalização da hermenêutica ou da interpretação, ele, nesse caso, ele incidiria no abuso de autoridade, porque o órgão colegiado entendeu que não, mas ele entendeu que sim. Então, foram interpretações diferentes. Nesse caso, o juiz poderia ser punido por abuso de autoridade. Então, vejam bem, pessoal, é vedado o crime de hermenêutica ou crime de interpretação. Alguns, pessoal, chamam também de crime de exegese, tá? Tomem cuidado, pode cair com esse nome também, crime de exegese. Então, cuidado com as nomenclaturas que eles podem trazer nas questões para vocês. Outra coisa, pessoal, que vale ressaltar com vocês aí, na lei de abuso de autoridades, ela é uma lei, o crime sempre vai ser uma ação penal pública incondicionada à representação. Por quê, professor? Tá lá na lei, então eles adoram cobrar isso. É ação penal pública incondicionada. Só que é cabível uma ação penal privada subsidiária à pública no caso da inércia do Ministério Público. Como que seria isso, professor? No caso, ocorre um abuso de autoridade. O Ministério Público ele tem um prazo para oferecer a denúncia. Ele não faz isso. Ele fica inerte, ele deixa de oferecer esse prazo. Daí, pessoal, através de um representante legal, do advogado, no caso, o ofendido pode sim oferecer ação penal privada subsidiária à pública, no prazo decadencial de 6 meses. Tomem cuidado com isso, não é prescricional, é decadencial de 6 meses. Então, isso aí são detalhezinhos, sim, mas são os detalhes que eles gostam de pegar em questões. Outra coisa, pessoal, que vale ressaltar com vocês, é, a Lei 13.869, ela elenca a possibilidade de perda do cargo, da função pública ali, pessoal. A pessoa pode perder o cargo dela. Isso é exclusividade dessa lei, pessoal? Não é. O próprio Código Penal elenca a possibilidade de perda do cargo público. A pessoa ali, ela perdeu o cargo dela. Quais casos, pessoal? Só para relembrar vocês, tá? Tem 2 casos no Código Penal, se vocês já devem ter estudado com a professora Camila, muito bem, tenho certeza que ela expôs isso para vocês, somente quem é aluno aqui da casa, né? Pessoal, no caso de condenação superior a 1 ano, no caso de crime cometido em função ali, em razão do cargo público, ele pode perder o cargo, e sem ser em função do cargo público, mas em crimes com punição superior a 4 anos, ele pode perder também o cargo público. Professor, esse cargo público ele perde de forma automática? Não perde de forma automática. E o juiz também não é obrigado a determinar a perda desse cargo público no Código Penal. Tudo bem? O juiz ele tem que fundamentar o porquê e ele pode aplicar essa perda do cargo público ou não, nesses casos, no Código Penal.
Eu vou dar outros exemplos para vocês, para ficar bem claro. A Lei 7.716 de 89, que é a lei que fala dos crimes de racismo, ela também elenca a possibilidade de perda de perda do cargo público, pessoal. Nesse caso também eu vou deixar claro para vocês que não é uma perda automática, o juiz tem que fundamentar e ele pode aplicar ou não. Agora, casos que é automático. A lei do crime de tortura, as 9.455, né? No caso do crime de tortura ter sido cometido por agente público, ele pode perder o cargo, e isso, no crime de tortura, é de forma automática, tá? Se ele for condenado ali no crime de tortura, ele vai perder o cargo dele. Outra lei que a perda ali é automática, pessoal, para que vocês saibam também. É outra lei que está no edital de vocês, mas o tempo não nos permite, que é a Lei 2.850, a Lei de Organizações Criminosas, a ORCRIM. Ela também elenca a possibilidade, pessoal, de agente público perder o cargo ali se for condenado ali também, de forma automática, diferente do Código Penal, diferente da Lei de Racismo, 7.716. E a lei, professor? Então, a Lei 13.869, de abuso de autoridades, você já disse que não é automática. Sim, primeiro ponto, a perda do cargo público não é automática. E tem mais um requisito, professor, pessoal, que tem que ser observado aí para a perda do cargo público, tá? A pessoa, para poder perder o cargo público, ela tem que ser reincidente no crime de abuso de autoridade. Desculpem. Ou seja, suponhamos que ela, ela incidiu, ela atuou com abuso de autoridade, desculpem, pessoal, eu vou autoridades no plural, o crime de abuso de autoridade, e ela foi condenada. Primeira vez, o juiz pode aplicar essa pena de perda do cargo público? Não pode, da primeira vez não. Mas e se ela for reincidente, se ela cometer novamente o crime de abuso de autoridade? Nesse caso, o juiz pode ou não também, é facultado a ele. Ele não é obrigado a fazer a perda do cargo público, tá? Pessoal, outra coisa que vale ressaltar com vocês também é a questão da pessoa. Ah, professor, mas ele perdeu o cargo público. Ele pode prestar concurso novamente para aquele mesmo cargo? Pode. Lembre-se bem, pessoal, que a Constituição veda penas perpétuas, então ele não pode ser punido para o resto da vida. E tem aquela questão do período de inabilitação. Ela não tá habilitada a prestar o cargo, mas é durante um determinado período de tempo. E isso daí pode ser cobrado de vocês também, porque a Lei 4.898 também já previa essa questão de inabilitação. Só que lá, pessoal, era especificamente para policiais, tá? Agora não. Na nova lei é para todos os agentes públicos que cometerem o crime de abuso de autoridade. Tudo bem? Eles podem ficar inabilitados se perderem o cargo público, né? Como expliquei para vocês, no caso de reincidência e tal. E os prazos, pessoal? Eles adoram cobrar prazos, tá? Na Lei 4.898, na antiga, o prazo era de 1 a 5 anos de inabilitação. Ainda continua, tá, pessoal? Não modificou na nova lei de abuso de autoridade, a 13.869. Vai ser no prazo de 1 a 5 anos. Tomem cuidado só com a questão que eu já falei para vocês. Na lei antiga, essa inabilitação só cabia às carreiras policiais, aos policiais. Agora cabem a todos esse prazo. Também não confundam, pessoal. Eles podem querer confundir prazos com vocês com a lei do crime de tortura. A lei do crime de tortura também tem essa previsão de inabilitação, só que lá, pessoal, vai incidir da seguinte forma: vai ser o dobro da condenação da pessoa. Então, suponhamos que a pessoa foi condenada pelo crime de tortura, pena de 4 anos, ela vai ter que ficar 8 anos, o dobro da pena que ela foi condenada, inabilitada para poder prestar novo concurso público. Agora, a lei de crimes organizados também tem essa questão de inabilitação, tá? Ela tem o prazo lá de 8 anos, cravados 8 anos, só que ela tem uma especificidade lá. E no caso, pessoal, esse prazo só vai passar a decorrer ou correr após o fim da extinção do cumprimento da pena, da extinção da punibilidade da pessoa. Então, ela cumpriu a pena, foi extinta a punibilidade,
ela vai ter que esperar mais 8 anos para poder prestar concurso público naquela área. Tranquilo, pessoal? Pessoal, eu acho que hoje era isso que eu tinha para trabalhar com vocês. Peço mais uma vez desculpas por ter passado correndo, mas igual eu expliquei para vocês, o tempo não nos permite, né, aprofundar em cada uma dessas leis. Peguei os pontos que eu vi que foram mais cobrados em questões, que são os favoritos a serem cobrados novamente também. Outra coisa, pessoal, contem sempre comigo. Como eu reitero, aqueles que quiserem me mandar mensagem lá no Instagram, quiserem me seguir, meu Instagram é Ricardo Gonçalves Vancos, quiserem me mandar perguntas, tirarem dúvidas, sugestões, estamos aí para isso. Como o professor Marcelo bem disse, estamos aqui como professores, mas como amigos de vocês. Estamos aqui também torcendo que vocês sejam aprovados, que vocês passem, que sejam PRF, que sigam os sonhos de vocês, né? E também torcendo para que a prova não seja cancelada amanhã, né? Vocês tenham a possibilidade de fazer a prova amanhã. Independentemente, pessoal, depois que vocês fizerem a prova também, por sua aprovação, todos os professores, nós estaremos com vocês, corrigindo questões. Não deixe também, pessoal, de nos avisarem ali, de estar em contato. Professor, caiu aquela questão que você me falou. Ou então, de estar compartilhando com a gente, pessoal. Passei, professor, no concurso. Outra coisa, pessoal, se passar lá, ó, convida a gente para o churrasco. Vai ser PRF, vai estar com salário bacana. Beleza, pessoal? Então, agradeço a presença de todos, pessoal. Desejo um ótimo sábado, um ótimo fim de semana a todos. Uma boa prova para vocês amanhã, espero que tenha. E contem sempre comigo. Beleza, pessoal? Uma boa tarde a todos. E até mais. Pode mandar para cá. Muito obrigado, professor Ricardo. Um abraço aí. Agradecemos tudo aí. Quero passar alguns recados rápidos para todos aí. Nós tínhamos uma palestra com a professora Juliana Guerra, de Teresina, no Piauí, mas ela mandou uma mensagem agora pela manhã que ela teve um falecimento na família, né? E então nós não teremos a apresentação das 13 horas. Então vocês vão ter um horário do almoço mais caprichado. Às 14 horas, a última aula de física. Não fujam da física. Física às 14 horas, ok? Então nós vamos parar agora, vocês retornam às 14 horas. Quem tiver dúvidas, problemas, questões, pode mandar mensagem aí que a gente vai respondendo. E, para informação, até agora, nesse momento, não existe decisão do presidente do STF, Luiz Fux, com relação à continuidade ou não, suspensão ou não do concurso, né? O fato é que o Ministério Público já se posicionou que não vai recorrer da decisão do TRF1, né? Existe um pedido que foi protocolado no STF, não foi decidido ainda. Há uma chuva de hashtags lá para o Twitter do Luiz Fux. Deputados já foram lá falar, provavelmente pelo lado da PRF, da presidência também já foram lá falar. Então, infelizmente, ainda não há essa definição. E o pior de tudo é que essa decisão, inclusive, não é a última, né? Porque ainda cabe uma reclamação constitucional que o advogado já disse que vai fazer na hipótese desse recurso inominado dele, que ele não tinha competência para apresentar, mas apresentou, mas de acordo com jurisprudências que a gente já pesquisou em 3 outras ocasiões, o Supremo já aceitou esse tipo de recurso incompetente, né? E analisou o recurso. Então, tudo isso é muito complexo. O fato é que, em caso análogo, da PM do Pará, né, o recurso feito pelo Ministério Público, pelo órgão da administração competente, o ministro Luiz Fux foi lá e deferiu e suspendeu a PM Pará no sábado. Esse da PRF tem o fato de que não foi feito por agente competente, mas 3 jurisprudências anteriores do Supremo já aceitaram esse tipo de recurso incompetente, porque há quem diga que, inclusive, esse dispositivo da lei é inconstitucional, porque afasta a lesão ou ameaça de lesão de apreciação do judiciário. Vamos ver o que acontece, ok? Grande abraço para vocês aí, 14 horas retornamos com a última aula de física. Tudo de bom? Um abraço, professor Ricardo. Última aula de física. Tudo de bom? Um abraço, professor Ricardo. Abraço, professor. Abraço a todos.